Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos falar sobre as funções de banco de dados. É uma continuação da aula anterior, vamos continuar no mesmo assunto de funções de banco de dados. Nessa aula vamos falar de três funções: BD contar, BD contar A e BD extrair, que vão seguir aí o conceito das anteriores, trabalhar com banco de dados, criando critérios para poder retornar as informações mediante esses critérios. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, nossa planilha aqui é a mesma que utilizamos na aula anterior, tá? Só diferente aqui o nome das planilhas e o resultado nós vamos retornar aqui, né? De contagem de extrair. A primeira aqui, BD contar, ela vai contar números dentro de um intervalo. Ela é semelhante ao continuum. Então, se a gente fazer uma comparação com as anteriores, que era BD soma, BD média, BD max, BD min, que era soma, média, máximo e mínimo. Aqui a gente tem um BD contar, que é igual ao continuum, e o BD contar A, que é igual ao conte valores. Então, o BD contar conta números. Então, vamos fazer assim, ó. Vou clicar aqui no inserir função, vou pegar o BD contar, mesmas configurações aqui, mesmos argumentos das outras funções, banco de dados, campo, critérios. Banco de dados é isso aqui. Meu campo aqui, vamos fazer o seguinte, como é uma contagem de número, né? Vamos pegar esse valor total aqui e a gente vai colocar depois um texto aqui, você vê que ele não vai contar. E o critérios é aqui. Clico em OK. Ele vai contar 42. Na verdade aqui, independente se eu usasse coluna total ou quero uma outra, o resultado ia ser 42, porque ele conta coluna de número, né? Conta aqui os números. Valor total, quantidade e valor unitário. Até a data, que também é um número. Eu não poderia usar o vendedor aqui ou o item. Se eu colocar aqui como critério, como campo vendedor, aí vai dar 0. Aqui está aparecendo aqui, porque não tem número, nem o item. Agora, se eu uso data, que é um número, ele conta 42. Se eu uso valor unitário, também 42. Se eu uso quantidade, também 42. E como eu usei valor total, ele dá 42. Conta os números. Aí vamos imaginar que eu venho aqui e coloco assim. Aqui eu tenho os registros de vendas e essa venda que foi cancelada. Vou lá colocar cancelada. Quando eu coloco cancelada, é um texto. Então ele diminui, ó. Então, continuum conta só número, ele não vai contar esse texto que eu coloquei aqui. Eu vou copiar o texto e colar em algumas outras células. Ó. Você vai ver que ele está diminuindo 1 cada vez que eu coloco esse texto aqui. Ó. Então, eu tinha 42, agora eu tenho 36, porque ele está contando só os números. Então, continuum, bem simples, né? Eu nem usei critérios ali em cima, né? Eu usei só todo o banco de dados aqui e coloquei ali cancelado como dentro da coluna mesmo, né? Não precisei nem usar o critério, porque agora que eu quero contar números dentro de um intervalo que tenha número e texto. O que eu poderia fazer aqui era contar os números, poderia colocar um critério aqui de maior ou menor, maior do que 1000. Ele vai contar, usando lá o 21, que são os valores maiores que 1000. Independente se tivesse texto aqui ou só número, ele ia contar só os valores maiores que 1000. É bem simples, né? O continuum conta números. Já o contar A, ele conta valores. Então, já no conte valores aqui, se eu quisesse usar esse mesmo exemplo aqui, eu não poderia colocar cancelado, porque ele continuaria contando o cancelado. Se eu quiser contar só as informações que tiveram vendas, por exemplo, teria que ser uma célula vazia onde não tivesse venda, porque ele não conta a célula vazia. Vamos fazer um exemplo aqui. Por exemplo, se eu quisesse saber quantas vendas tiveram para borracha, independente dessa quantidade aqui, né? Considerando aqui uma venda, aqui a segunda venda, quantas vendas tiveram aqui para o item borracha. Então, vou fazer aqui o BD contar A, onde eu tenho um banco de dados, é aqui. Meu campo aqui é o item. Meu critério é isso aqui. Bom, então, banco de dados. Tenho aqui não pegou o intervalo certinho. Vou fazer com atalho. Para ele pegar certinho aqui. O mouse estava agarrando aqui.
Vamos lá, 42. E que é o mesmo resultado que eu tive no continuum aqui quando eu contei tudo. Que era 42, sem nenhum critério, sem colocar o texto cancelado. Agora, eu quero saber o seguinte. Para o item borracha, quantas vendas tiveram? Eu vou colocar aqui, ó, o meu critério sendo borracha. E aí tiveram 8 vendas para o item borracha. Agora, no mês de janeiro, quantos registros, quantas vendas tiveram para borracha? Posso colocar o seguinte aqui, ó, menor ou igual 31/1/2015. 2 vendas no mês de janeiro para o produto borracha. Então você vai criando os critérios aqui, conte valores, ele conta tudo, está contando todos os registros e aí a gente vai colocando os critérios, ele vai filtrando aqui de acordo com o que a gente vai colocando aqui como critério. Muito parecido com as outras, né? E para finalizar, tem um BD extrair. O BD extrair ele é interessante porque o que faz o BD extrair? Ele extrai uma informação única do banco de dados. Isso, a função aqui, né, aquela caixa de função, mostra essa informação. BD extrair, e na descrição assim, ó, extrai de um banco de dados um único registro que corresponde às condições especificadas. Então, se eu colocar aqui uma série de condições e essas condições tiverem mais que um resultado, retornarem mais que um, tiverem mais de um registro que se encaixe dentro desses critérios, dá erro. Ele tem que pegar uma informação única para retornar ali. A gente vai fazer o exemplo. Então, vamos lá, banco de dados aqui. Campo, vou pegar aqui o total, critérios aqui. Ó, quando eu colocar um OK aqui, ele já vai dar um erro. Ó, B2 até G3 aqui, BC até G48. Ó, ele vai dar um erro aqui. Por que ele dá um erro? Não é que a função está errada, é porque aqui ele retorna várias informações. Eu, como não coloquei critério nenhum, é o banco de dados inteiro. Então está como se eu estivesse retornando todas as informações do banco de dados. Ele só pode retornar um registro único. Então vamos lá, vamos colocar uns critérios aqui. Eu quero que seja só a partir de fevereiro. Então vai ser maior ou igual a 1/2/2015. Continua dando erro porque tem vários valores de fevereiro. Eu quero como item borracha. Continua porque tem mais de um. Quero como vendedor Sérgio Dantas. Claro que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou aplicar um filtro. Ó, aqui no valor já é diferente do erro de num. Provavelmente aqui esse erro de valor é porque aí não tem esse registro aqui. Ó. Vamos botar um filtro aqui. Dados, filtro. Então vamos colocar aqui só fevereiro. Só borracha. Ó, não tem para o Sérgio Dantas. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o Sérgio aqui e vou colocar, como só tem 2 aqui, a gente vai conseguir ver essa diferença agora. Só tem 2 registros e o único que se encaixa dentro de fevereiro com o item borracha, vendedor Sérgio Dantas, é essa linha aqui. Ele vai retornar esse total aqui, ó, que é o 4.500. Então tem que ser um registro exclusivo. A informação não pode aparecer mais de que uma vez. Viu que eu fui filtrando aqui? Apareceu Ana Paula 2 vezes, eu troquei. Ele já mostrou aqui. Então, tem que ser um registro exclusivo de uma linha que se encaixe dentro de todos os critérios para ele retornar aqui. Vamos fazer um segundo exemplo aqui. Vamos tirar a data. Vamos colocar aqui o item. Vamos colocar um item, vamos dizer assim, um item, um vendedor. Um vendedor que vendeu um item específico, só ele. Será que tem? Vamos lá. Vamos colocar aqui borracha. Ó, borracha tem vários vendedores. O que a gente pode fazer é o seguinte, especificar aqui uma quantidade. Então tem o Sérgio aqui, então vamos colocar o Sérgio aqui. Ó, quantidade 13.500, 4.500. Poderia criar um critério aqui na quantidade que fosse maior. Vou botar aqui, maior ou igual a 4.000. Ele retorna esse 4.500 aqui, porque é o único registro que se encaixa nos critérios. Então, meu amigo, chegamos ao final dessa aula, uma aula que foi a continuação da aula anterior sobre as funções de banco de dados. Tratamos sobre 3 funções, o BD contar, que conta número, né? Colocamos um texto aqui para ele não contar. O BD contar A, que conta os valores, criamos um critério aqui
para saber os registros vendidos, né, de uma determinada data em um item. Ele mostrou aqui, né, que em janeiro o item borracha vendeu 2 vezes. E o BD extrair extrai de um banco de dados uma informação única. Então ele só vai mostrar aqui se essa informação apareceu uma vez. Esse conjunto de critérios exibir somente um registro. Caso contrário, um detalhe importante, ele vai exibir um erro de num. O erro de num é quando tem várias informações que se encaixam naquele critério. O erro de valor, como apareceu para a gente na primeira vez, é quando não tem essa informação no banco de dados. Então, nenhum dos critérios ali atendeu a uma linha específica. Exemplo, se eu colocasse um outro nome aqui que não existe, vou botar o que não existe aqui na lista, vou botar Adriano aqui. E dá o erro de valor. O erro de valor é quando nenhuma das condições ali geraram um registro. Quando geram mais de um registro, é o erro de número, que é aquele ali. Então, qualquer dúvida, só deixar aqui abaixo nos comentários. Grande abraço e até a próxima aula. Nessa aula vamos falar de 3 funções: BD contar, BD contar A e BD extrair, que vão seguir aí o conceito das anteriores, trabalhar com um banco de dados, criando critérios para poder retornar as informações mediante esses critérios. Então vamos lá para a nossa aula. Bom, nossa planilha aqui é a mesma que utilizamos na aula anterior, tá? Só diferente aqui o nome contar A, que é igual conte valores. Então o BD contar conta números. Então vamos fazer assim, ó. Vou clicar aqui no inserir função, vou pegar o BD contar, mesmas configurações aqui, mesmos argumentos das outras funções, banco de dados, campo, critérios, banco de dados, é isso aqui. Meu campo aqui, vamos fazer o seguinte, como é uma conta. Olá, aqui é o Adriano Pataro e seja bem-vindo a mais uma aula do curso Excel dominando fórmulas e funções. Nessa aula, vamos falar sobre as funções de banco de dados. É uma continuação da aula anterior, vamos continuar no mesmo assunto de funções de banco de dados. É uma contagem de número, né? Vamos pegar esse valor total aqui e a gente vai colocar depois um texto aqui, você vê que ele não vai contar. E o critérios é aqui. Clico em OK. Ele vai contar 42. Na verdade, aqui, independente se eu usasse coluna total ou qualquer uma outra, o resultado ia ser 42, porque ele conta coluna de número, né? Conta aqui os números. Valor total, quantidade, valor das planilhas e o resultado nós vamos retornar aqui, né? De contagem de extrair. A primeira aqui, BD contar, ela vai contar números dentro de um intervalo. Ela é semelhante ao continuum. Então, se a gente fazer uma comparação com as anteriores, que era BD soma, BD média, BD max, BD min, que era soma, média, máximo e mínimo. Aqui a gente tem um BD contar, que é igual ao continuum. O BD